3 anos depois de aprovado o Estatuto do Cuidador Informal, existem em Portugal pouco mais de 8.000 cuidadores informais devidamente reconhecidos pelo Estado. Mas por detrás deste número oficial há um manto visível de muitos mais milhares que dedicam os seus dias a cuidar de um familiar ou de alguém próximo, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Quase nunca na saúde, o tempo todo na doença. A percentagem de cuidadores a quem foi reconhecido o Estatuto será ínfima, assegura a Associação Nacional de Cuidadores Informais, bem como os benefícios previstos, como um subsídio em média de 300 euros por mês e o direito ao descanso. Aprovado por unanimidade na Assembleia da República e considerado um instrumento legal inédito, o Estatuto do Cuidador Informal peca pelos requisitos pouco adaptados à realidade, pela burocracia exigida e pelas dificuldades de aplicação no terreno. Quem o diz é também a Associação Nacional de Cuidadores Informais, afinal, quem mais conhece, na pele, o problema. O que está a falhar? Que caminho há ainda a percorrer para que os cuidadores não profissionais que se entregam uma vida de amarras, dia e noite, possam ter mais apoio e uma vida mais leve? E na hora em que as forças falham, quem olha por eles? Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou querer que uma cuidadora informal, ainda que em representação de uma associação nacional, diga daquilo que considera ser de sua justiça. Está connosco Maria dos Anjos Catapirra, vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais. E para nos ajudar a perceber ainda melhor a situação dos cuidadores informais, temos também Palmira Martins, do movimento Cuidar dos Cuidadores, assistente social e coordenadora da missão Angariar, da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Convidámos, naturalmente, o membro do governo responsável por esta área, a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, mas a governante não respondeu atempadamente ao nosso convite. Fica para a próxima. A porta, ou melhor, o microfone, estará sempre aberto. Eu começo já por si, Maria dos Anjos Catapirra, até porque sei que é uma cuidadora e está neste momento com o coração aos saltos, porque para poder estar aqui deixou a pessoa ao seu cuidado sozinha. Numa entrevista recente à Teste Saúde, a revista do Universo DEC Proteste, a Maria dos Anjos disse, e passo a citar, há pouca noção do que é ser cuidador informal, do que as pessoas sofrem. Este é um desabafo que desarma. Do que é que gostava que as pessoas, a sociedade, os poderes tivessem noção em relação ao estatuto, à condição de ser cuidador? Boa tarde, obrigada pelo convite. Acho que este desabafo tem muito a ver com a sociedade onde nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade onde, principalmente, as mulheres estão habituadas a tomar conta da família, a tomar conta dos seus mais idosos, a tomar conta das pessoas doentes e acabam por nem se aperceber que se apagam como cidadãs e como pessoas. Não têm direitos, mas também, como desconhecem que eles podem existir, também não os exigem. E acho que isto tem sido ao longo dos anos, eu já vi isto na minha avó, vi isto na minha mãe, e como é óbvio, chegou à minha fase em que também me aconteceu, e achei que isto não era muito natural. Eu, como cidadã, se for obrigada a cuidar, tenho que ter os meus direitos como cidadã. E tenho que ter, no mínimo, condições para perceber se quer cuidar ou se posso pôr a pessoa que vou cuidar ou que precisa de cuidados num espaço onde eu saiba que está a ser bem tratada. E isto aconteceu-me há 14 anos. Uma irmã minha, com 48 anos, foi diagnosticada com a doença de Alzheimer, tinha 3 filhos menores, e eu vi-me confrontada com o facto de passar a ser cuidadora, não perceber nada da doença, e perante uma sociedade e um Estado que não me protegia em nada, nem a mim, nem a ela, nem aos miúdos. Quais eram as opções que teria à sua disposição na altura se não pudesse ser cuidadora? 0 opções. Eu tive 0 opções, nem financeiras, nem de apoio aos miúdos, nem de apoio à pessoa doente. 0 opções. E como sou uma pessoa muito persistente e muito teimosa, escrevi para tudo o que eram entidades oficiais neste país. E as respostas foram 0. E posso inclusivamente dizer que, se não fossem os mídia e a exposição pública da pessoa cuidada, eu não tinha tido apoio nenhum. E felizmente tive, pro bono, alguém que entendeu os meus problemas e entendeu que eu ou cuidava dos meus sobrinhos. Vale a pena dizer que, quando disse que expôs nos mídia a pessoa cuidada, pegou na sua irmã e foi a um programa de televisão, basicamente. Ao contrário, o programa de televisão foi ter com a minha irmã, que ela já não se podia deslocar. Sim. Mas sim, foi uma exposição pública, foi um canal de televisão, foi um programa específico, foi o Judite de Sousa que agarrou no tema, e o tema na altura não era falado. Estamos a falar de 2008.
2008, 2009, eu não consigo já precisar, sei que o diagnóstico foi feito em 2008 e depois tudo se seguiu. Só para pôr as coisas em perspectiva, a Associação Nacional de Cuidadores Informais tem quê? 4 anos? A Associação 5? Nacional de Cuidadores Informais foi formada em 2018. 18, portanto, à volta de 4 anos. Nós estamos a falar de 10 anos antes. Exatamente, até porque depois disto tudo muita água correu, muitos problemas aconteceram. Como é óbvio, as pessoas que cuidam acabam por se ir aproximando e vão-se conhecendo, as que se cuidam, as que já cuidaram, começaram a ver que tinham problemas similares. E houve alguém que, em determinada altura, se decidiu meter com os candidatos à presidência da República naquela fase e acabou por provocar um certo movimento de pessoas e de cuidadores naquela fase de cuidadores de doentes com Alzheimer. Sim. No fundo, era o que nos unia, era a doença, a falta de apoio na saúde mental. Achávamos nós, na altura éramos ainda muito... nem sei o que é que lhes vou chamar, Naíves. naivos, que o problema seria só dos cuidadores doentes de Alzheimer. Não, não é. O problema é geral, é dos cuidadores das doenças todas. Mas pronto. Mas nós... é curioso que tenha começado por aí. Primeiro Pois. uniram-se as pessoas que lidavam com demências em casa. A demência e depois... ou doenças similares, como nós chamávamos. Exatamente. E então o que é que se achou por bem fazer? Uma petição para ser levada à Assembleia da República pode a questão ser analisada Sim. sob o ponto de vista político e social. Isto resultou. Sim. O que aconteceu é que rapidamente saiu da petição só para cuidadores de Alzheimer e outras demências para um conjunto de pessoas que cuidam. E nasce um novo paradigma, Exatamente. basicamente. E saiu uma Hoje nova em forma. dia está a cuidar da mãe, segundo julgo saber, não é? Sim, a minha Saber. irmã morreu, meu pai morreu e eu fiquei com a minha mãe, que tem 90 anos, é visual, Sim. tem problemas cardíacos, pronto, tem 90 anos e o inerente a isso. E como é óbvio, é assim, desde 2008 até hoje, eu já passei muito. E não só como cuidadora, mas porque, acima de tudo, na associação, a minha grande missão, entre aspas, é atender as chamadas telefónicas. Eu costumo dizer que sou a extensão da Segurança Social. Porque tudo o que a Segurança Social não nós estamos atende, a rir, mas pois. é um caso, se não fosse triste, era hilariante. Mas não é? as pessoas dizem-me, olha, desculpe, eu preciso que você me explique, porque lá não me souberam explicar. Claro. Daí eu dizer que sou a extensão da Segurança Social. E é assim, eu todos os dias ouço as mais incríveis histórias de vida, que eu acho que deveriam ser ouvidas por quem nos governa. Sim. Porque quem está sentado num gabinete não tem uma percepção do que é estar no terreno. Sabe outra coisa que me intrigou na sua entrevista à Teste de Saúde? Foi o seguinte, disse, e nós estamos a falar do início da implementação do Estado do Cuidador Informal, ou seja, da fase dos projetos piloto, entretanto o Estatuto já sofreu alterações, nomeadamente o alargamento a todo o território continental, uma simplificação, se bem que ainda não total, imagino eu, do processo, prazos mais curtos de resposta, o descanso do cuidador e a majoração do subsídio, tudo isso já sofreu algumas alterações. Mas disse, sobre o acompanhamento dos projetos piloto, parece haver algum receio de que se houver apoio por parte do Estado aos cuidadores informais, deixa de haver pessoas em instituições e passe toda a gente a ser cuidador informal. Isto é uma interpretação sua? Viu ou ouviu ou soube de indícios que a levem a dizer isto? É assim, eu só cheguei a essa conclusão depois de ler muitos artigos, de ouvir muitas intervenções e de ter percebido que no nosso país nós temos imensa gente a precisar de cuidados. Uns porque estão sozinhos, outros porque são velhos, outros porque têm cuidadores informais, outros porque são pobres, a maioria porque não têm dinheiro. E cheguei à conclusão que 35% dos cuidados neste país é que são prestados por aquilo que eles chamam o Estado Social, as CNIs, as ERPs, as Santas Casas. E toda a gente também já percebeu que nos dias que correm o setor social é extremamente apoiado pelo nosso governo. Inclusivamente o PRR vai distribuir verbas para o setor social. E depois ficamos nós, os desgraçadinhos da sociedade, que ninguém quer saber, ninguém liga, nunca ninguém se lembra que a gente existe. Inclusivamente na pandemia nós não existimos. Não houve uma única medida, nós cuidadores informais, que até tínhamos um estatuto já aprovado. Ninguém se lembrou que nós existíamos. Só se lembraram quando fizemos muito barulho e começaram a pôr os que tinham reconhecimento, e na altura ainda eram projetos piloto, deram-lhes a vacina mais rapidamente e não sei se foi a todos. Mas pronto, foi a única coisa que se lembraram que nós existíamos. Porque a área de saúde, apoio psicológico, nada disso aconteceu. Aliás, eu ainda hoje duvido que
Muito sinceramente, eu duvido que o Governo ache que há cuidadores informais. É assim, ele sabe que há, mas dá muito jeito que nós sejamos cuidadores informais, fechadinhos em casa, a cuidar, a muito proteger caladinhos. as nossas pessoas, porque estamos a poupar imenso dinheiro a esta gente toda. E aquela conclusão, ou aquilo que eu digo é, no setor social há sempre um grande receio, e é assim, há entrevistas com a responsável da CNIS que diz isto. Para já não são enfermeiros, são familiares, é o que ela diz. É mentira, não são todos familiares. Há pessoas que são vizinhas, que são amigos, que cuidam. Sim, não sim. são todos familiares. Fazem-no porque querem, porque Porquê é que por acha solidariedade. que ela disse isso? Porque lhe dá jeito ou por desconhecimento? Não é por desconhecimento. Eu, francamente, não lhe vou dizer o que é que penso, porque não merece a pena. Ok. É melhor. Já está tudo dito. Ao dizer isso, já disse tudo. Sim. E nota-se que há uma certa relutância entre o apoio que precisa de ser dado e que podia até ser dado pelo setor social, desde que as pessoas estivessem devidamente com formação e capacitação. Seria o setor social que nos devia dar apoio a nós em casa, como, por exemplo, o apoio domiciliário, o apoio psicológico. Quais são as vossas relações já agora, por exemplo, da associação com esse setor social, como as Santas Casas e outros? É assim, eu posso lhe dizer que já estive a falar com o Sr. Dr. Manuel Lopes, que é o representante da UMP, e o senhor falou muito bem comigo e demos muito bem os dois. Temos pontos de vista diferentes, como é óbvio. Ele diz que o setor dele peca por ser mal financiado. Na minha ótica, o setor dele peca por ser mal gerido. Portanto, nós temos logo aqui um problema grave para resolver. Exatamente, mas pronto, vale o que vale, cada um tem a sua opinião. Bem. Mas, portanto, está firmemente convencida daquilo que disse na entrevista, que parece que o Estado tem algum receio dos cuidadores. É o Estado, eu acho que o Estado, acima de tudo, não quer gastar dinheiro que não está a gastar neste momento. Para que ir incomodar se está a poupar dinheiro? Muito bem. Palmira, há pouco mais de 8.000 cuidadores informais devidamente reconhecidos pelo Estado. Eu já vi números que se aproximam do 1 milhão. Num artigo da Rádio Renascença falava-se em 800.000 e tal, numa estimativa. Quão longe da realidade poderá estar este número? Também li outro que bem mais baixo, mas mesmo assim, muitos milhares, 140.000. Qual seria a sua estimativa se tivesse que apostar? Se calhar, deixe-me ser eu a esclarecer isto. Sim. Força. Eu vou tentar explicar. Eu desculpa estar a interromper, mas é assim, isto sempre causou muita confusão para toda a gente. E eu estou farta de dizer isto, mas ninguém acredita. É assim, os 827 mil cuidadores informais que toda a gente fala são o resultado de um estudo encomendado pelo Governo, que também era PS na altura, de 2017. Este estudo foi publicado em 2018. Números oficiais. Números oficiais. Isto são dados estatísticos. Normalmente é 10% da população. Sim. São estes números. Não há dados reais. Por isso é que se aproxima do 1 milhão. Por isso é que se aproxima do 1 milhão. 827 mil. Depois disto houve a pandemia e um estudo que houve através do movimento passou-nos e pela Europa passou para 1.400.000 pessoas. Eu não sei qual é a veracidade disto, mas tem muita lógica atendendo a tudo o que aconteceu, inclusivamente ao fecho das respostas sociais. Houve muita gente que trabalhava e teve que ir para casa e também ninguém quis saber. Portanto, houve gente que foi compulsivamente cuidar. E depois, no meio disto tudo, e com a legislação aprovada, o que é que aconteceu? A Segurança Social fez restrições de tal forma que só aceita como cuidador ou só reconhece como cuidador informal pessoas cujas pessoas cuidadas tenham complementos por dependência ou subsídio de assistência por terceira pessoa. E, neste país, segundo os dados da Segurança Social, há cerca de 168 mil com esses complementos. Okay. Portanto, a gente passa de 800 para 1.400.000 e de 1.400.000 para cerca de 200 mil. Sim. Os números são estes. Muito bem. Desculpa. Não. Até agradeço. Pronto, então agora avanço para a outra pergunta que tinha para fazer para a Palmira. Têm sido noticiados muitos indeferimentos. Ou seja, nós estamos a falar de um universo de mais de 1 milhão de pessoas. Quais são os números e que razões aponta para estes indeferimentos? O que é que se passa na máquina para haver tanta gente e tão poucos apoios? É tão simples ou tão pouca gente apoiada? É muito simples. A partir do momento em que tiramos de fora um cuidador porque recebe ajuda do Serviço de Apoio Domiciliário para cuidar,
esse senhor ou essa senhora não podem ser cuidadores informais. Menos um. Somado, tudo junto, imagine. Porque praticamente toda a gente, como cuidador informal, que tem alguém com uma dependência um bocadinho mais gravosa, com uma dependência mais física, precisa dos serviços de apoio domiciliário. É a única forma de cuidarem em casa e com qualidade. Ora, se essas pessoas que recebem serviço de apoio domiciliário para conseguirem cuidar do seu familiar, não contam. Sim. Era como se não existissem. Logo, não entram nos números. Não pode ser. Sim. Isto, para mim, diz tudo. Porque quando me perguntam, nós estamos a fazer um movimento, eu começar do início para isto correr bem. Claro. Eu sou da SPEM, faço parte do movimento Cuidar dos Cuidadores, que foi criado pela Merck. SPEM, para quem está distraído, é a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Exato. Nós somos um dos parceiros da Merck neste movimento. Este movimento o que é que faz? Primeiro, numa primeira fase, fez o reconhecimento de municípios que cuidam dos seus cuidadores, ou seja, que apoiam projetos, desenvolvem iniciativas que... Deixa-me já parar lá aí. Há disso em Portugal? Há. E bons exemplos. Okay. E a questão é esta. E nós, nesse âmbito, atribuímos os selos. Há bons exemplos onde podemos aprender. Exatamente. Okay. Porque eles existem. Eu costumo dizer que não é preciso inventar nada. Já está inventada. É só seguir os bons exemplos, aplicar as boas práticas, melhorar o que não está assim tão bem. Isto faz-se. É preciso ter vontade para isso. E a Merck lançou este desafio. Autarquias foi-lhes atribuído o selo de autarquias, municípios que cuidam dos seus cuidadores. E estamos a fazer um ciclo de capacitação por todo o país. Já estivemos em Ovar. Chamemos-lhe sessões de esclarecimento. Sim. E os cuidadores têm vindo. Não é algo fácil, porque a maior parte dos cuidadores não consegue deslocar-se fisicamente. Era isso que eu ia dizer. Exatamente. Se tem que estar 24 horas com uma pessoa, é precisam complicado. de pedir a alguém para substituir. E onde é que está esse alguém? Não existe. Se não existe, não vão. Ou seja, as sessões, embora tenham tido alguma afluência, não é aquela que nós gostaríamos de ter, mas temos essa consciência. Não é possível. A semente está lançada. Está lançada, exatamente. E isto passa um bocadinho por isto. Portanto, quando me perguntam o que é que não está certo, porque é que não temos estes números, como a Maria dos Anjos estava a dizer, que são números dispares, não é? Não bate certo uma coisa com a outra. Primeiro, o estatuto está super burocratizado. E eu queria que fizesse isso, já agora, já que está a falar disso, até para quem nos está a ouvir e pode ou não ser cuidador, mas pode vir a ser cuidador, faça-nos um guião, um roteiro do que é preciso fazer para se pedir o estatuto de cuidador e o que é que nos espera pela frente. Eu devo dizer que as duas convidadas, uma bufou ou suspirou, que em Lisboa bufar também tem outras conotações. Eu sou do Porto, suspirou e a Maria dos Anjos riu-se. Vamos por aí, só para já deixarmos tudo claro, clarinho, que não é uma etapa fácil. Não é. Primeiramente temos de ter alguém dependente. E quando temos alguém dependente, temos que, esta pessoa é dependente, mas onde é que isso está avaliado? Por isso é que tem que ter, o que a Maria dos Anjos dizia há bocado, o complemento por dependência. Sim. Se tem um complemento por dependência, já foi avaliado numa das juntas médicas da Segurança Social. Sim. Pronto. Supostamente este passo poderia ficar ultrapassado, mas não está. Quando submetemos os papéis, são os papéis, temos que os preencher com os nossos dados todos, indicar tudo direitinho. Eu não vou estar aqui a dizer os campos todos, não saímos daqui, claro. São muitas folhas. Mas deixe-me só dizer uma coisa. Eu julgo saber que é tão complicado que se uma pessoa realmente está a tomar conta de outra, só se for enquanto a outra está a dormir. É quase isso, pronto. Não é? E depois não tem ninguém para tirar dúvidas. Era isso que eu ia dizer. É muito difícil. E depois... Diga-me só uma coisa. Desculpa estar sempre a Sim, sem problema. Mas é só para que isto fique mesmo claro. Haveria maneira, quando olha para esses formulários, nem que seja online ou mesmo em papel, haveria maneira, quando olha para eles, de dizer isto era tão mais simples se fizesse assim o assado? Isto era tão fácil de simplificar? Claro. Nós, quando obrigamos uma pessoa a ir a uma junta médica 2 vezes ou 3, exato, para a mesma instituição, não é, que a Segurança Social, para o mesmo instituto, para que é que fazemos isto? Não foi avaliado uma vez? Não tinha já aquela dependência? Ela com certeza não deixou de... Tem 90 anos, sim senhor, mas quê? Se for avaliada daqui a 10 dias voltou a andar e voltou a ser jovem? Milagre. É isto que eu digo, claro. Não há senso nisto. Não faz qualquer sentido. Força. Esteja à vontade, isto é uma conversa aberta. Há pessoas cuidadas que foram a uma junta médica para te fazer o atestado de multiusos. Foram sujeitas a uma avaliação. Pediram o complemento por dependência e fizeram uma segunda junta médica. Os cuidadores informais delas pediram o reconhecimento e, como só tinha o primeiro grau, a pessoa teve que voltar a ter uma junta médica. Sim.
Portanto, nós, erário público, estamos a pagar 3 juntas médicas para avaliar a mesma pessoa. Uma delas é da saúde, por isso daí fazer-se as 3. Ou seja, a do atestado multiuso eu ainda dou de barato, como eu costumo dizer, porque é outro organismo. Ok, é a saúde. Desculpa, que vai nunca atestar. é outro organismo. É porque É sempre os médicos. a RS é a saúde. É E o a segurança- erário público paga sempre. Somos Claro. nós que estamos a Ou pagar. seja, se todos comunicassem melhor, Exato. na volta era... Isso então era o ouro sobre azul. Pois. Fantástico. Mas não, nós temos pessoas com atestado de incapacidade multiuso já passado, que é entregue juntamente com o formulário e Mas são isso na obrigados a Segurança ir... Social, mas depois tem que ir a uma coisa... Não, já tem o atestado multiusos. Ah, ok. Já foi passado Sim, pela sim, junta sim. médica, da parte da saúde, o atestado de incapacidade multiusos superior a 60%, 80%, aquilo que seja. Isso é tudo agregado naquelas folhinhas, é tudo entregue. A pessoa é chamada novamente à junta médica. Para avaliar o quê? Que o atestado é verdadeiro e que a pessoa está assim? Diga-me uma coisa, é- isto parece-lhe, vou pôr várias hipóteses, Sim. Parece-lhe desonestidade intelectual porque a gente governo, fez aqui uma coisa que é muito bonita, mas não queremos gastar dinheiro com isto e, portanto, vamos complicando o processo. É porque nós temos esta noção de que o português, se puder contornar as normas, contorna, e acho que somos muito bons a fazer isso, e, portanto, o Estado precavém-se com muitos obstáculos, até porque depois também não faz muito boa verificação destas coisas. É porquê? Olha, a minha resposta é esta. Quando uma filha pede o estatuto para cuidar da mãe, para se reconhecer como cuidadora da mãe dela, neste processo é entregue cartão de cidadão, tanto de uma como da outra, e vem o indeferimento porque querem que ela faça a prova que é filha dela, consegue-me explicar isto, quando está escrito no cartão de cidadão? Está lá escrito. Não está, não. Está na parte de trás o nome dos pais e da mãe. Está lá. Está lá. Isto é surreal. E a senhora disse, mas ela é minha mãe. Então, mas faça para... Está aqui no cartão de cidadão o nome dela. Se não confia no cartão de cidadão, vai Meu confiar em Deus, que vamos documento? fazer o não quê? é? É preciso uma declaração de ajuda de freguesia, como eu moro com ela, cresci, fui Não criada. Exato. É que depois há isto. É uma pescadinha de rabo na boca. Aquela senhora submeteu os papéis 3 vezes. Ainda foi à 4ª. Pois. Tudo Mas porque nós também não alguém- estamos aqui para desmotivar não, as não, pessoas. por amor de Deus. Longe disso. Dê-nos o lado bom, se é que existe, de alguém que esteja neste momento a ponderar candidatar-se ao estatuto de cuidador informal. A única ocasião em que me ocorra que é benéfico ter o estatuto, acho que sim, toda a gente deve requerer, porque supostamente vêm daí algumas regalias, supostamente. Mas a única altura em que eu vejo que realmente possa fazer a diferença é para mães com filhos com uma deficiência. Eu tive 2 casos desses. Um menino já faleceu e esse foi muito... Vou dizer que foi duro para mim porque custou-me imenso a forma, a frieza com que as pessoas fazem as coisas. Este menino chamava-se Rafael, tinha 3 anos. Ele tinha uma doença que a esperança média de vida era até aos 3 anos. Sim. A mãe, nesses 3 anos, ou seja, já tinha ultrapassado a esperança média de vida, aquela família tentou de tudo para dar as melhores condições ao filho, que sabiam que ia falecer, mas queriam era que ele vivesse com qualidade, sem dor e com tudo aquilo que ele pudesse ter e que lhe fizesse sentido. Ela foi, por exemplo, solicitar o requerimento para submeter junta médica para atestado de incapacidade multiusos, entregou os papéis. Ao fim de 2 meses voltou e a senhora, ela perguntou, olha, então qual é o estado, sabe, e tal, é difícil. Ao fim de quantos meses? De 2 meses. 2. Voltou e a senhora do guichê, os 2 meses não está mal, o que está mal é o resto. Minha senhora, isso só daqui a 2 anos é que está resolvido. A uma mãe que o filho não ia sobreviver nem sequer meio ano, quanto mais agora 2. Exato. Pronto, isto quando chegou... E depois o cúmulo disto ainda é, perderam os papéis. Que só os encontraram quando eu lhes enviei novamente e disse que isto não podia ser. Depois é esta necessidade de termos que andar de cima do Estado, do Governo, E quem é cuidador não tem muito tempo. Não consegue. Aquela mãe é dizer, não, está bem. Ela estava tão cansada, desiste. tão exausta, Às eles vezes- desistem. Mas às vezes parece que o Estado quer que as pessoas desistam. Eles desistem. Não, aquela mãe desiste. Ela desistiu. E isto acontece com muitas pessoas. Ela que escolheu cuidar, quis cuidar e o Estado não lhe estava a dar condições para isso. Mas depois também não lhe dá grandes alternativas, já que não és cuidadora, nós tomamos conta, mas também não é o caso. Não. Exato. Nem se aplicava naquele caso. A mãe queria estar... Claro. E aí sim eu considero que o estatuto é importante, algum apoio pecuniário, alguma ajuda para conseguir manter aquela mãe em casa a cuidar da criança Sim. 24/24. Maria dos Anjos criticou também o pouco conhecimento no terreno, a pouca noção do que é ser cuidador informal num país tão envelhecido. Isto quase me dá vontade de rir, mas não é para rir. Como é que é possível invocar, assim,
A sério? Há pessoas que ainda não sabem o que é a realidade e a necessidade do que é ser cuidador. Eu diria, apesar de tudo, que a expressão cuidador informal já fez o seu caminho e se há alguma vitória que podem, pelo menos, ostentar com orgulho, é que nestes 4 anos acho que ninguém poderá dizer que não sabe o que é um cuidador informal. Há 10 anos as pessoas diziam cuidador informal e as pessoas eram capazes de precisar de 10 segundos para pensar o que é que isso quer dizer. Hoje, apesar de tudo, esse caminho foi feito. Mas como é que é possível invocar a falta de conhecimento no terreno? Eu, apesar de achar que foi muito divulgado e dos mídias terem apoiado, e inclusivamente ter havido algumas campanhas, poucas por parte da Segurança Social, acredito que no interior do país a maioria das pessoas não sabe o que é um cuidador informal. Portanto, eu estou a falar da faixa litoral e das cidades. Então, Principalmente das grandes cidades. Sim. Porque eu falo imenso com muita gente que não tem a ver, não está nos grandes centros urbanos, tento informá-los e elucidá-los sobre alguns direitos que possam vir a ter, e é o facto que as pessoas desconhecem que há legislação que os pode apoiar. E mesmo aqueles que conhecem, o grande entrave aqui começa a ser como é que eu peço o meu reconhecimento. Há pouca literacia digital. Os meios que a Segurança Social está a privilegiar é o digital, é a Segurança Social direta. Eu acho que eles ainda não perceberam que as pessoas a partir dos 65 não sabem mexer no computador. E não sabem fazer o pedido de reconhecimento. E mesmo não há na proximidade apoios para essas pessoas. Inclusivamente, uma das coisas que foi sugerida, e eu peço desculpa à senhora Secretária de Estado da Inclusão, foi sugerida pela Associação nas comissões de acompanhamento nos projetos piloto, é que na proximidade pusessem as juntas de freguesia a apoiar as pessoas e ajudassem a fazer o preenchimento dos impressos, lhes explicassem o que é que têm que fazer. Na altura isto foi mais ou menos aceite, chegámos à conclusão que só agora em julho de 2022 é que foi assinado um protocolo. Portanto, levámos 3 anos a pensar, fazer qualquer coisa. Inclusivamente não sabemos como é que esse protocolo está firmado. Portanto, também não sabemos qual é o envolvimento das autarquias ou das juntas de freguesia na proximidade e no apoio que vão dar às pessoas. Portanto, e depois temos que frisar que todo o procedimento de reconhecimento de cuidador informal é um processo extremamente burocrático. Porque, para além de exigir os tais complementos de dependência, que muitas pessoas não querem nem querem pedir, o que não as impede de serem cuidadoras de alguém. Claro. Umas porque não têm necessidade daqueles 100 euros que são dados. Porque é que vão pedir 100 euros que não precisam deles? Isto é um disparate. Mas são obrigadas a pedir. Outras por interferimentos das juntas médicas, porque os médicos também não entendem muito bem o que é ser dependente de 2º grau ou precisar de um cuidador informal. Portanto, há aqui uma certa lacuna que eu acho que os médicos ainda não perceberam bem e interferem os pedidos, porque acham que se está a pedir 2º graus. Isto também já foi reportado e ainda não tivemos resposta. Assim como também há interferimentos na área da saúde mental. Eu não conheço nenhuma pessoa que cuide de alguém com esquizofrenia que tenha conseguido o complemento por dependência e, consequentemente, o reconhecimento como cuidador informal. Portanto, há imensos entraves para os interferimentos. E é a burocracia do consentimento, por exemplo, da pessoa cuidada. É assim, se a pessoa cuidada não tiver condições cognitivas para prestar o seu consentimento, como é que pode dar o consentimento? Tem que ir para o tribunal tratar de um maior acompanhamento. Demora quantos anos? Não é rápido. É rápido? Mas o problema não é a morosidade. Não. Porque se as pessoas perceberem que chegam ao tribunal, fazem o pedido de requerimento, trazem um comprovativo em como já pediram, podem tratar do reconhecimento como cuidadoras informais. A questão não é a morosidade. A questão é mentalizar a população portuguesa com pouca literacia que tem que ir para o tribunal. As pessoas têm medo de ir para o tribunal, não querem. Sim. Portanto, teria que haver aqui um acompanhamento, e aí as ações de formação são extremamente importantes, que é assim, aquilo não é um bicho, não morde a ninguém. É um impresso que se preenche e que se calhar até é bom em determinadas circunstâncias e que salvaguarda a pessoa cuidada. Façamos um retrato até do cuidador, se é possível fazer um retrato muito claro do cuidador em Portugal. Palmira, há uma diferença entre interior e litoral? Há pessoas sozinhas, há pessoas que funcionam em grupo, a família toda. De que é que estamos a falar? Estamos a falar de uma realidade muito diversa, imagino. Temos sempre que separar, e acabamos por ter que fazê-lo, do envelhecimento, ou seja, os filhos que cuidam dos pais, ou o marido
e a mulher que cuidam um do outro enquanto casal, já com alguma idade. Sim, Depois às vezes temos uma pessoa de 70 anos a cuidar de uma de 80. Exatamente, isso é mais frequente no interior, muito frequente, até porque a maior parte dessas famílias... Quantos filhos têm? Tenho 3. Então tem um bom suporte familiar. Eles vivem todos fora em França. E Exato. aqueles senhores estão sozinhos. Tenho que lhes dizer para o vir buscar, com certeza. Era mesmo isso que vai acontecer. Que os filhos vão levar para a França. Não, nem eles chamam os filhos, claro. eles não os chamam. Eu digo, olha, e ligar ao seu filho, deixa-o lá estar na vidinha dele. Eles fazem isto, as famílias fazem isto. E muitas das vezes os filhos já só vêm para um funeral. Porque não chegou lá o resto. Porque estão na vida deles. E aqueles pais acham que não têm que os incomodar. É com eles. Está a dizer aí uma coisa que me faz lembrar outra pergunta. Eu não queria que perdesse o fio à meada, mas também eu não quero perder este porque acho que é importante. Até porque faz parte do movimento cuidar dos cuidadores. Os filhos ou pessoas amigas também devem ter o direito de dizer eu não quero cuidar. É principal, é das coisas que eu digo sempre. Quando sabemos que nos vai cair no colo ou que vamos ficar com, é parar e pensar. Eu quero cuidar? Pois é outra pergunta. Mas o que é que o mundo vai pensar disso? Já lá vamos. São as 3 perguntas que eu digo que são fundamentais. Eu quero cuidar? Segunda, eu consigo cuidar? Terceira, tenho condições para isso? Estas 3 perguntas para mim são fundamentais. A primeira, porque não basta a primeira. Não, porque a primeira, se for respondida como não, e eu agora posso lhe dizer já o que é que eu acho e o que é que a sociedade tem que achar acerca deste eu quero cuidar, vou pôr isto em pratos com uma evidência que aconteceu. Pronto, uma experiência prática. Liga-me um filho não, a nora, em fevereiro, a retratar o seguinte: sabe, eu ouvi falar da vossa associação e precisava imenso que fossem lá dar um olhinho ao meu sogro. Ele vive com a minha sogra. Ele está acamado, está assim muito dependente. Nós no Natal, isto foi em fevereiro, nós no Natal reparámos que ela não cuida muito bem dele. Eu acho que ela nem lhe dá de comer e estou com algumas dificuldades E 2 em perceber... meses depois é que reporta isso. Já vamos ao pior. E estou aqui com alguma dificuldade em perceber se toma a medicação, sabe, é muito complicado. E eu... Ok, então mas já passaram 2 meses, quase 3. Eu também a compreendo, sabe? Ela foi vítima de violência doméstica durante tantos anos pela mão dele. Que agora está a vingar-se. Mas é que foi mesmo isto que aconteceu. A senhora, pura e simplesmente, em primeiro lugar, ninguém devia ter deixado aquele senhor com aquela senhora. Porque aquela senhora sofreu horrores nas mãos daquele homem que ficou dependente dela. Eu compreendo a senhora perfeitamente. Não posso aceitar que ela faça aquilo que é negligência e maltrato. Mas eu tenho perfeita consciência porque é que ela o fez. Agora, o errado foi quem deixou aquela senhora a saber a história toda de vida dela e deixar continuar. E deixar isto continuar. Sim. Porque esta questão é muito importante. Uma esposa e um marido podem se separar. Não são obrigados a cuidar um do outro. Eu não quero cuidar. Olha, divórcio. Sinai que eu vou-me embora. Isto pode acontecer. Mas ninguém o faz. Mas muita gente sente essa obrigação de o fazer. Porque era o que a Maria estava a dizer há bocado. Por um lado, pressão social, culturalmente, é o que é aceite. Mas também é... eu posso estar enganado, mas que não vê muitas hipóteses também à vista. Ou então são caras, como um lar ou coisa que valha. Vão-se deixando de estar. E depois acontecem casos destes, que é pura negligência. Este senhor morreu ao fim de uma semana, porque a senhora matou-o à fome, ponto final. Ele comia nestum. Nós, nesta noite, assim que eu soube disto, acionámos a equipa toda, fomos lá, foi INEM, foi VMER, liguei aos filhos e disse, olha, é melhor virem porque ele não dura mais que uma semana. E foi o que aconteceu. Isso é muito importante as pessoas também escolherem-se, ou seja, há uma escolha. Há uma escolha. E se não quiserem, só têm que, quando a pessoa está no hospital, tenho que levar para cá. Desculpe, mas eu não tenho condições, nem consigo psicologicamente cuidar. E aí o hospital tem que articular com a rede social para encontrar uma vaga para aquele senhor, a custo zero. É difícil de ouvir isto, eu sei que é, mas é o que é real e acontece. Eu já o fiz. 1, 2, 3, 4 e 5, às vezes que forem necessárias, quando percebo que aquela família não tem condições para cuidar. E as coisas resolveram-se sempre. As coisas resolvem-se. Sim. Pode demorar, podemos ouvir muitas ofensas, dizer que você abandonou, você não quer cuidar. O próprio sistema encarrega-se de dizer isso. Disso. Aliás, ainda conheço outra história que me foi contada, esta não a vivenciei eu, mas foi contada, de uma filha que colocou o pai numa ERP. Uma ERP, diga o que é isso. É um lar. Okay. Desculpa. Não. Deixou o pai... meu papel também é esse, de ser chato convosco. Deixou o pai num lar. Sim. Muito bem, sim senhor, está aqui a mensalidade todos os meses, siga, vou à minha vida. Nunca mais apareceu. As assistentes sociais daquela casa acharam que a filha tinha abandonado o pai.
Primeiro ponto, não abandonou porque está ao cuidado de alguém, logo não está abandonado. Segundo ponto, deixou de ir, deve haver um motivo, que a senhora não vinha por aqui, o senhor nunca mais voltava, mas não, chatearam a senhora de morte, constantemente a ligar, para ela lá ir, que tinha abandonado o pai, que aquilo não podia ser. A senhora um dia pegou nas coisinhas e foi lá. Então diga-me o que é que se passa? Não estão a receber a mensalidade? Alguma coisa está mal? Ai, a senhora deixou aqui o seu pai, despejou e foi-se embora. Isto não é assim. Então, olha, eu vou-lhe dizer uma coisa que não tenho nada que lhe dizer, porque é a minha vida privada, isso não me pertence. Se eu não quiser, eu não digo, mas o meu pai violou-me quando eu era mais nova. Qual é a obrigação que eu tenho para com ele? Pronto, aquela assistente social queria abrir um buraco e enfiar-se lá dentro. Claro. Ela não é obrigada a contar isto. Mas uma assistente social formada devia ter algum cuidado com o tipo de pressões que faz. Deviam. Se não sabe da informação toda, diria eu, tem a formação suficiente para perceber que há muitas realidades possíveis. Só quando passam por elas é que elas se apercebem. Pois. Eu sou sincera, a minha experiência enquanto cuidadora informal, enquanto pessoa presente, enquanto a minha mãe cuidava, deu-me uma perspectiva diferente. A minha presença nos hospitais deu-me uma forma diferente de ver as pessoas, as casas, as famílias e avaliar. Sim. Sem julgar. Bom, o tempo vai correndo rapidamente, eu não é passar por cima de etapas, mas eu interrompia a meio de um raciocínio. Estava-lhe a pedir um retrato, se bem que multifacetado, do cuidador. Ainda há muito para dizer? Quer terminar? Ou... Sim, posso dizer aquelas duas partes que estava a dizer. Há a parte do envelhecimento, em que temos filhos a cuidar de pais, esposas a cuidar de maridos, pessoas muito idosas precisam de ajuda que não a têm. No interior do país temos aldeias com muito pouca população e eu vejo constantemente as pessoas terem que levar os maridos ou as esposas para casa sem condições para cuidarem deles. Isto depois retrata o quê? Internamentos compulsivos, constantemente, porque a pessoa não come, não se alimenta. E depois temos a outra parte que é a parte da deficiência. Nós com a esclerose múltipla temos muitos cuidadores informais, pais de filhos, mas filhos com 40 anos. Alguns. Essa mãe, por exemplo, está exausta. Não quero mais, estou cansada daquilo, eu não consigo mais. E a quem é que ela pode dizer que está farta de cuidar de um filho? A questão é essa. Porque isso é muito complicado. A questão é essa. E não é só isso. O filho até é uma pessoa super má, que trata mal a mãe. Não é por ter uma doença qualquer que é boa pessoa. Não tem. Ou seja, as pessoas estão habituadas a suportar este mundo e o outro para não falharem àquele familiar, para não falharem à sociedade. Mas não se permitem ir-se abaixo. É um sistema viver. completamente QO. Eles ficam. O estado emocional destas pessoas é completamente deitado abaixo. Não choram, é dia sim, dia não a chorar, não vivem para elas, não têm vida, não se arranjam, não saem, não nada. Vivem ali, 24/24, e depois há uma coisa que me enerva profundamente, é a divisão entre o principal e o não principal, que isso para mim não existe. Vamos falar disso, até porque eu ia avançar agora para a petição para alterar o estatuto do cuidador informal, e o principal e não principal é a Associação Nacional dos Cuidadores Informais quer mudar essa designação, por exemplo. Não é verdade, Maria dos Anjos? É assim, eu ia acrescentar aqui ao que a Palmira estava a dizer, que para além do que ela focou, o cuidador informal normalmente é uma mulher. Uma questão cultural. É uma em que é 80%, 85%, 75%. Sim. E depois em faixas etárias mais elevadas. O que, de acordo com aquilo que está legislado, acaba por beneficiar o Estado. Porquê? O cuidador informal, mesmo que seja principal, mas tiver mais de 66 anos e 7 meses, que é a idade limite da reforma, já não tem direito a subsídio de apoio. Os tais 300 euros que agora se dão. Os tais 400 euros que são deduzidos de imensas verbas e que dá em média 300 euros. Portanto, essas pessoas acima dos 67 já estão a receber a reforma. A data limite é a idade da reforma. Sim. É a idade limite. Portanto, tenho ou não tenho a reforma, acabou, não tem direito. É como se para o Estado, a partir da reforma, já não se é cuidador. Não, é-se cuidador, não se pode estar a receber subsídio. É o que eu estou a dizer, mas para o Estado é como se aquela pessoa deixou de ser cuidadora só porque é mais velha. Para o Estado, não sei o que é que eles pensaram nesse assunto, mas gostava muito de perceber porque nós já lhe perguntamos. Quando é a realidade da maior parte das pessoas. Sim. Esta faixa etária. A pensar, eu, se calhar, se estivesse no lugar do senhor Ministro das Finanças, pensava, é assim, eu vou custar já estes porque estes são a maioria. Portanto, para mim o raciocínio é mais feito numa ótica de orçamento de Estado, porque se eles são a maioria,
o Orçamento de Estado fica mais baixo. Mas isto é a minha opinião pessoal e vale o que Então, que perspectivas é que tem para as medidas que querem mudar É assim, o que eu vou no tentar Estatuto do explicar. Cuidador Informal? O Estatuto do Cuidador Informal, para mim, foi aprovado numa ótica de vamos ter votos em outubro, então aprovamos agora em julho e é publicado em setembro. Primeiro ponto. E vamos Então, a eleições no E vamos a eleições e ficamos todos bem vistos. temos Mas esta foram bandeira. todos bem vistos. Foi aprovado Claro por que- unanimidade, vale a pena dizer. Sim, a Assembleia da República, em julho de 2019, é promulgada em setembro de 2019. O mesmo estatuto só entra em vigor, tinha 120 dias, só entrou em vigor, não em abril por causa da pandemia, em junho de 2020. Projetos piloto. Os projetos piloto acabavam o ano a seguir, foram prorrogados. Resultado, o decreto regulamentar que alarga todos os concelhos do país saiu em janeiro de 2022. Portanto, já aqui já percebemos o que é que aconteceu. Estamos em julho de 2022 e a única coisa que nós temos relativamente ao Estatuto de Cuidador Informal é subsídio de apoio a algumas famílias. E porquê? Porque o subsídio de apoio depende da condição de recurso do agregado familiar. Daí eles exigirem que a pessoa cuidada tenha a mesma morada de família do cuidador. Porque se não tiver, não é considerado cuidador informal principal, não tem direito a subsídio. Ou seja, quem, por exemplo, for cuidador e não possa mudar de morada porque tem já um crédito à habitação noutra morada, ou que não queira. Exatamente. Porquê é que eu vou mudar a minha morada? Eu tenho uma casa. Então eu prescindo de mim, prescindo da minha identidade, ainda tenho que prescindir da minha morada. É isso que me estão a obrigar. Eu sou um bom exemplo. Eu não sou cuidador informal principal e há 8 anos durmo no divã na casa da minha mãe. Mas pela... Perante a lei, sou cuidador informal não principal, porque eu tenho uma casa. E quero ter a minha casa. Isto é um absurdo. Diga uma coisa, já tem as 20 mil assinaturas para isto poder ir Não, a... estamos bem longe das 20 mil assinaturas. Então vamos fazer aqui um apelo. Vamos, é porque no Onde é que as fundo, pessoas podem ir assinar o que nós a vossa pretendemos petição? as pessoas têm que perceber que há legislação para o Estatuto de Cuidador Informal que está incorreta e é burocrática e que não ajuda a maioria dos cuidadores informais. Então, lembrámos-nos de fazer uma iniciativa legislativa de cidadãos, não é uma petição. Peço desculpa, eu usei mal a Porque palavra. as petições Sim. são bem mais fáceis, isto é muito mais Sim, complicado. é uma iniciativa legislativa de Por cidadãos. outro lado, sim. é mais complicado porque precisa de 20 mil assinaturas, mas entra logo em discussão em Assembleia da República. Sim. Pronto. Então, o que nós pretendemos é desburocratizar tudo o que está regulamentado. E uma das coisas que nós pedimos para já é que deixa de haver cuidadores principais e não principais. Não queremos que as pessoas sejam reconhecidas só porque a pessoa cuidada tenha um complemento por dependência. Há outras formas de fazer o reconhecimento da necessidade de um cuidador informal. Queremos que as pessoas, a partir do momento que são reconhecidas, tenham direito ao seu subsídio, porque continuam a ser pessoas e continuam a trabalhar 24 horas por dia, sem férias, e não há nenhum trabalho neste país onde as pessoas não sejam pagas. E um aumento do subsídio ou não? Nós queremos que o subsídio seja calculado entre o IAS e o salário mínimo nacional, sem deduções, como nesta fase é feito. Porque o subsídio nesta fase é cheio de deduções. E queremos muito que nos comecem, para já que as medidas de apoio sejam implementadas, e que pensem, acima de tudo, no descanso do cuidador. Não há nenhum trabalhador neste país que não descanse. E o que é que propõem para, por exemplo, uma pessoa que é cuidadora principal, como agora se diz, quer ir um dia descansar, porque precisa, ou seja Cuidados lá o que no for. domicílio. Exatamente, é isso. É cuidados no domicílio. Ou seja, porque- seria requerer cuidados ao domicílio? Exatamente. O apoio domiciliário é uma das coisas que estão legisladas no decreto regulamentar desde janeiro. Como é que vai funcionar, não sabemos. A portaria de custos não saiu. Portanto, eu não sei o que é que estão à E depois espera, há já aqui- passou 6 meses. Há aqui um contrassenso, porque no próprio requerimento diz que não pode ter nenhuma resposta social. O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social. Agora eles dizem Pode que ter afinal... respostas sociais desde que não sejam institucionalização. Pronto, não, diz lá Não, resposta social. não, agora E quando já não diz. Já mudou também. O Pronto, decreto e passamos a vida regulamentar nisto. abriu isso. Já agora, Maria dos Anjos, quando quer falar com a tutela destas coisas, o Governo mudou a sua arquitetura, ou seja, no Ministério do Trabalho e Segurança Social já não há a Secretaria de Estado da Ação Social. Agora, Mudou? acho que sim. É assim, se mudou, nós desconhecemos. Quem é que vos responde no Governo? Os contactos que nós temos feito têm sido diretamente com a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, apesar de termos visto algumas portarias já assinadas pela Secretária de Estado da Inclusão. E não entendemos porquê. E normalmente as nossas respostas, as poucas que temos obtido depois deste Governo entrar em funções, têm sido através da Segurança Social
E, muito honestamente, a Direção da Segurança Social tem tido um papel importantíssimo de ligação com a Associação Nacional de Cuidadores de Enfermeiros. Tem boas relações, portanto. Tem ótimas relações, tem-nos apoiado em algumas dúvidas, tem-nos ajudado a esclarecer muitas situações, porque no meio disto tudo, eu dá-me a ideia que aquilo que vem do topo não chega às bases e há má informação a ser prestada ao público em geral, aos cuidadores em geral. Eu gostava de dizer mais uma vez, para quem só, sei lá, possa ter começado a ouvir o podcast a meio, nós convidámos a Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, mas não nos respondeu. Temos pena. Há uma coisa interessante que eu reparei. Portanto, o Movimento de Cuidado de Cuidadores tem um estudo, um inquérito feito no âmbito nacional sobre o contexto dos cuidadores e é curioso que, no fundo, a pergunta que foi feita, que tipo de ajuda faria a diferença na sua situação em particular, portanto, na sua cuidador, eu estaria à espera que logo à partida fosse dinheiro. Eu preciso de dinheiro? Não. Em 46,9%, é praticamente metade, auxílio da prestação de cuidados. O apoio financeiro vem em segundo, está bem, mas com 39,6%. É bastante, sim, mas estava à espera deste resultado. Estava. Eu, estando no terreno, consigo perceber qual é a principal dificuldade das pessoas. E a capacitação, a formação, a ajuda física e emocional também, acabamos sempre por juntar uma coisa à outra, é fundamental. Estas pessoas, tendo uma capacitação no domicílio personalizada para aquela necessidade, é muito mais fácil de gerir, é muito mais simples de conseguir capacitar aquela família, conseguir criar uma forma de cuidar que não seja pesada para si, porque às vezes, quando dizemos frequentemente eu não posso com ela, não é o poder, é o jeito. Palmira, nós fizemos aqui há umas semanas um podcast sobre burnout e saúde mental. E o ser cuidador é uma das atividades, chamemos-lhe assim, de risco para o burnout. Sem dúvida nenhuma. Eu conheço pessoas que, pura e simplesmente, assim que a pessoa cuidada saiu para internamento ou para institucionalização, no dia a seguir a pessoa não saiu da cama. Claro. Não se mexia. Mas não se mexeu mais. São aquelas pessoas que aguentam tudo, mas até depois acabou. Exatamente. Sim. O desgaste emocional é muito grande, porque aquelas perguntas do eu estou a cuidar bem, eu sei o que estou a fazer, não sei. Eu consigo mudar esta fralda. Ele de noite sujou a cama 5 vezes. Eu tenho que mudar aquela cama 5 vezes durante a noite porque eu não sei criar métodos de retenção, de cuidar. Isto tudo... E a autoflagelação. Completamente. A culpa é minha. Ele caiu, a culpa é minha. Eu também fui cuidador Ele tem uma escara... Ele tem uma escara, a culpa é minha. Ele escorregou, ele não come, ele engasga-se, a culpa é sempre minha. E isto dá cabo da cabeça de uma pessoa. Eu também fui cuidador, claro. Felizmente só durante os meses, depois uma solução arranjou-se, mas uma das coisas com que eu lidava era, muitas vezes esgotado da minha paciência, responde-se menos bem, menos inteligente, Sim. um bocadinho mais cruel. Sim. E de repente ficamos a ruminar toda a noite, ou seja, já não conseguimos dormir porque estamos cansados, ainda ficamos a ruminar, porque é que eu tive aquela palavra agreste para com esta pessoa que está ao meu cuidado, de repente sentimos-nos uns más pessoas. Isso também tem o seu peso. Tem todo o peso. E aliás, paga-se um preço por isso. Paga. E nós vemos constantemente filhos, pais, maridos... Isto é tão claro como isto. Ninguém é ensinado a mudar uma fralda a alguém com 80 quilos. Onde é que uma pessoa destas, que tem estas dúvidas todas, pode desabafar? Eu costumo dizer... A Marisa já está a rir. Eu costumo dizer que podem me ligar e falar comigo que nós ajudamos. Há grupos de apoio, é isso que eu queria saber. É assim, digamos que a intenção está lá toda. Na lei consta tudo o que nós aqui temos estado a falar. Nós temos leis tão bonitas. A lei diz que nós vamos ter apoio na área da social, na área da saúde, grupos de autoajuda, apoio psicológico. E onde é que eles estão? Nós temos tudo legislado. O grande problema é que desconhecemos porque é que não está implementado. Que os cuidadores não têm acesso, não. E depois temos o grave problema de, principalmente nos adultos, nos crianças não é tão grave, saímos do hospital com um diagnóstico na mão, sem nenhuma capacitação sobre a doença. E isto não concordo. E não, eu, quando falam comigo sobre isto, é das coisas que eu sou mais chapa assim. Ou seja, dizem assim, a sua mãe tem Alzheimer, agora cuide dela. Não, mas fazem isto constantemente e obrigam a pessoa a levar sem qualquer conhecimento de causa. Deram alta a uma senhora com uma fratura na coluna, com um marido também super idoso, eles moravam num casebre. A cama deles estava encostada à parede. Como é que eles se deitavam? Se a senhora usava um colete? O marido só estava por cima dela? Eu não entendo. Ou seja, deram alta a uma pessoa sem condições habitacionais nenhumas, porque nem casa de banho tinha, tomavam banho cá fora de mangueira, veja-se, e dão alta a uma senhora assim. Eu fiquei possuída.
Claro. E é daquelas coisas que eu digo, não levem se não têm condições, digam não. Primeiramente têm que perceber quais são as incapacidades, porque a pessoa que entrou não é a mesma que vai sair. Come por sonda, não come por sonda, qual é o lado do corpo que mexe, não mexe, tem que usar fralda, não tem. Pode tem andar, uma não pode andar. Como é que é Exatamente. isto? Isto é importante, mas as pessoas não, chegam lá, está aqui, com certeza, pegam, e quando chegam a casa é que, e agora? Já está. Porque já levou. Mas é assim, a área da saúde não tem culpa, porque a pessoa foi lá para ser tratada de uma determinada Exatamente. patologia, até pode ser uma infecção, não tem Exatamente. nada a ver com a doença original. A grande questão aqui é depois não haver equipas que acompanhem quer a pessoa cuidada, quer o cuidador para lhe prestar apoio. Apoio. A partir da porta do hospital para É a frente. outro. E Sim, agora sim, fala-se mesmo em conjunto. tanto em hospitalização conjunto, domiciliar. domiciliar. Sim, Pelos sim. vistos é um êxito. Então é assim, se é um êxito para aquelas doenças temporárias, aplica esse êxito Para os cuidadores. As doenças para crónicas. as doenças crónicas. Claro. Aos cuidadores. Vamos terminar, mas eu queria, sei lá, dê-me alguma coisa para dar aos nossos ouvintes. Que É seja... assim, não acreditem em tudo, não é tudo mau. Pois não. Sim, é isso que eu ia pedir. E onde é que podem, sei lá, Então é assim, façam nós- a vossa publicidade, Sim, sim. onde é que podem Nós na dirigir-se? zona do interior eu costumo fazer assim que é mais simples. Ok. A SPEM está em todo o país, temos delegações em todo o país e alguma coisa que precisem, basta ligar para o número geral da SPEM, que é encaminhado para uma assistente social mais perto dele, para conseguir ajudar em tudo aquilo que for preciso. O movimento Cuidar dos Cuidadores também tem, o da MERC, também tem este suporte. Se as pessoas precisarem de alguma ajuda, seja a que nível for, liguem que nós ajudamos a concretizar aquilo que precisarem. Não Nem que prometemos seja milagres. ajudar a preencher Tudo, papéis complicados. tudo, nem que seja isso. Nós estamos lá e nós ajudamos, nós não deixamos ninguém desvalido. Em Castelo Branco temos a UASI que faz a capacitação que a Maria, por exemplo, estava a dizer que era fundamental no domicílio. Temos uma equipa de auxiliar e enfermagem e assistente social que organiza estas intervenções de capacitação no domicílio, que é ouro sobre azul. E outra coisa que eu deixo aqui, o repto, que é importantíssimo, criar uma bolsa de voluntários ou de alguém que substitua o cuidador no domicílio, nem que seja para ir ao café, para ir ao cabeleireiro, nem que fosse 1 hora, 2, um dia, ou que seja necessário. Porque o descanso do cuidador, como verbalizou há pouco, é possível, existe e as pessoas podem requerê-lo. Centro de saúde, médico de família, eu tenho ao cuidado, a minha mãe precisa de descanso do cuidador. E isto tem que ser feito. E a pessoa tem direito a ele. Não lhe prometo que seja logo no dia a seguir, mas consegue-se fazer. Sim, há um caminho, Há um pelo menos. caminho, Sim, exatamente. sim, sim. E tem direito a ele. Agora, os municípios, o próprio Estado, devia pensar nisto. Há muitos municípios inclusivos, como estava a falar há pouco, que criaram este tipo de gabinetes e criaram estas hipóteses. Isto funciona e são corre bons bem. exemplos São e bons merecem- exemplos. Sim, claro que sim. Basta pesquisarem tudo na nossa página, no Movimento de Cuidados dos Cuidadores, Muito estão lá bem. os municípios que são inclusivos e que apoiam os cuidadores informais. E nós estamos, eu costumo dizer isto, a CPM está sempre disponível para toda a gente, seja com deficiência, doenças neurodegenerativas, aquilo que for. Nós estamos disponíveis para ajudar toda e qualquer pessoa que precise de Imagino nós. que o mesmo para a Maria dos Anjos na Associação Nacional de Cuidadores Olha, eu Informais. vou só não é? dizer uma coisa que preciso dizer publicamente. Essa história dos municípios inclusivos não são tão inclusivos assim porque têm muitas limitações. Eles só respondem a X pessoas. Não respondem ao conjunto dos cuidadores informais que existem no município. Ou seja, estão preparados para um determinado Estão número. preparados Sim. para X pessoas. A Portanto, vagas não fiquemos limitadas. já aqui a achar que os municípios são o Não. supra-sumo da Barbatana, porque não são. Mas já começámos. Mas vocês É um caminho. respondem a um número limitado de pessoas, infelizmente. Claro. Infelizmente. E nunca Portanto, deixamos ninguém fora. Atenção. Tá bem, Podemos mas não dar continua- tudo, mas respondem faz-se. a um número limitado de pessoas. Portanto, mesmo que estejam lá com estrelinhas e medalhinhas, ainda não está a funcionar como deve ser. E não está a funcionar porquê? Exatamente porque as medidas de apoio ainda não saíram da tal gaveta, que eu não sei onde é que estão arrumadas, para os municípios. O Governo porque Central eles- está a falhar aí. Sim, Exatamente, sim. porque só eles vão ter que nos apoiar, são eles que vão apoiar os O cuidadores. Governo está com muita vontade de fazer em várias áreas a transferência de competências. É isso que eu ia Isso está dizer. está Sim. a Tá bem, mas acontecer. vamos esperar Mas é pela preciso acompanhar regionalização. verbas. Mas Exatamente. enquanto há municípios que esperam, Sim. sem fazer absolutamente nada, há outros Outros que já vão começaram fazendo a dar alguma os coisa. passos. Maria dos Anjos, onde é que as pessoas podem ir assinar a vossa iniciativa legislativa dos cidadãos para que o Estatuto do Cuidador Informal possa ser alterado para melhor? É assim, o mais fácil seria entrar na página da Associação, que é mesmo a Associação Nacional de Cuidadores Informais, tem um link que leva imediatamente para a assinatura. Depois é bom que percebam que esta assinatura não é como uma petição, não é chegar lá a assinar, acabou, não. O site da Assembleia da República, exatamente porque é uma iniciativa legislativa de cidadãos, requer que as pessoas se inscrevam, dão os dados pessoais, nome, morada, Claro. cartão de cidadão. Até para se perceber que aquilo não é uma pessoa qualquer que está para ali a Exatamente. assinar. E para não sim. haver repetições Sim. e para ser validado. E só depois de terem essa inscrição, então é que conseguem votar.
A outra alternativa é contactem-nos para o nosso mail, para o nosso telefone, estão na página da Associação. Exatamente. E peçam-nos papéis que nós enviamos, porque também podemos recolher Também, assinaturas. e também estão disponíveis para ajudar qualquer dúvida de qualquer sim, cuidador. O meu número de telefone está sempre disponível. Muito bem. Isso é que é ser cuidador de todos. Olha, muito obrigado às duas. Foi um prazer agridoce, porque falar destas coisas é sempre muito complicado, mas muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado também a quem nos ouviu. O site da DEC Proteste ajuda a perceber as regras e as condições para pedir o Estatuto do Cuidador Informal. É só colocar estas mesmas palavras, Estatuto do Cuidador Informal, no motor de busca em deco.proteste.pt. De resto, já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. E pode também ouvi-lo em deco.proteste.pt. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.